Olá, gente, retomando a nossa correção, a parte 2, certo? A gente estava já no finzinho, quinta questão, letra B, onde eu ia explicar para vocês por que na nossa última parte do texto eu posso usar tanto o conector seu como o sua para a resposta agente de viagem, certo? Porque o agente, essa palavra agente, ela tanto serve para designar o masculino como o feminino. O agente mulher e o agente homem, certo? Ele tem a mesma palavra, não há modificação. O que vai identificar se é uma mulher ou se é um homem é o artigo, é o conector que vem antes. O agente, a agente, seu agente, sua agente. Então, para mim saber se eu estou me referindo ao masculino ou ao feminino, eu preciso observar o conector que tem antes. E se eu não sei, eu tanto posso usar um como o outro, que não tem problema, certo? Gente, então na nossa letra C, que é a última pergunta, qual princípio você utilizaria para deduzir as formas do texto original, né? Quando a gente fez o nosso texto, eu dei as respostas para vocês. A gente usa para organizar o texto de forma coerente, a gente sempre observa o termo que vem depois, que no caso é quase sempre um substantivo. Esse termo que vem depois, ele é um termo masculino ou feminino? Ele está no plural ou está no singular? Eu tenho que observar esses dois pontos. Se ele está no plural, então o meu conector ele tem que também estar no plural. Quando eu falo, por exemplo, em cidades americanas, né? Se eu estou falando em cidades, com S no final, é mais de uma cidade. Então, é claro que o que vem depois também tem que estar no plural, americanas, né? E como cidade é feminino, a cidade, americanas também tem que ser no feminino, não pode ser americanos. Então, basicamente, a concordância nominal é trabalhar com essa ideia do gênero e do número, que é o que vocês têm aqui num quadrinho amarelinho no final da página 52. Concordância nominal é a conformidade das palavras adjetivas em gênero e número com o núcleo nominal. Esse núcleo nominal é o substantivo a que se referem, certo? Então, no geral, ela é essa base. Na página seguinte, na página 53, nós temos um quadrão azul com 7 dicas, certo? 7 dicas sobre concordância nominal. Essas dicas normalmente são algumas pegadinhas, algumas situações em que a concordância ela pode causar dúvida, certo? E é nessas situações que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, tá bom? Vou dar aqui uma lida e uma explicada básica em cada uma delas, tá? Na primeira dica, a gente tem que uma palavra adjetiva, que se refere a substantivo anteposto, de gêneros diversos. Anteposto é o substantivo que está antes, certo? Então, o substantivo está antes e o adjetivo está depois. No caso aqui da primeira oração, considerava o neto e a neta maravilhosos, certo? Como eu tenho neto e neta, são duas pessoas, eu posso colocar maravilhosos, são duas pessoas. E o neto é masculino e a neta é feminino, então eu posso puxar para o masculino. Ou então eu posso concordar com o que estiver mais próximo, que é neta. Então, se eu quiser concordar com o que estiver mais próximo, eu coloco no plural. Eu tenho filho, a filha e o neto e a neta maravilhosas, certo? No plural, ok? Você também pode concordar não só com o que está próximo, mas pode concordar com o geral. Essa é a ideia, certo? Segunda dica.
uma palavra adjetiva que se refere a substantivos pós-postos de gêneros diversos. Aí ele tem aqui o primeiro exemplo, ó. Soube que possuía próspera empresa e negócios. Certo? Próspera empresa é com ela que você tem que concordar. É concordar com o que está mais próximo. Como o que está mais próximo é empresa, é próspera empresa. Certo? Ou então você pode concordar com o conjunto, ok? Essa é a ideia básica. Ou você pode concordar com o conjunto. Você poderia dizer prósperos ou prósperas empresa e negócios, certo? Como no caso que ele coloca embaixo, ó, maravilhosos, o neto e a neta, tá bom? Ou então maravilhoso, o neto e a neta. Ele concordou com o mais próximo ou concorda com o conjunto. Quando a gente concorda com o conjunto, é sempre masculino e plural, certo? Duas ou mais palavras adjetivas que se referem a um único substantivo, também concorda com o substantivo, certo, gente? A voz grave e aguda se complementam no coro, né? Então, quando eu tenho grave e aguda, juntando, complementam no coro, certo? Então, você concorda com o todo, tá bom? Grave e aguda, com o todo, tá bom? Quando ele tiver mais de uma adjetivo, certo? E com as palavras é proibido, é necessário, é bom, é claro, essas palavras elas não mudam, tá bom? Elas sempre vão estar no singular, a não ser a questão da entrada. Se eu digo é proibido a entrada, certo? Se eu digo é proibido entrada de visitantes, então proibido continua no masculino. Agora, se eu coloco um azinho antes, esse azinho vai fazer com que a palavra proibido, ela mude. Então, em vez de ser proibido, é proibida, porque eu concordo com esse artigozinho a, proibida, certo? Mas isso só acontece com proibido. Necessário, é bom e é claro, eles não mudam. É claro a ideia que você me passou. Eu não vou dizer é clara a ideia que você me passou, certo? Então, é claro a ideia que você me passou. Ele não vai mudar esses termos, certo? Anexo, obrigado, próprio, mesmo, kit, certo? Eles concordam com o nome a que se refere, tá bom? Com exceção do anexo, que quando tiver em anexo, ele não vai concordar, ele vai ficar sempre naquela forma em anexo, mesmo que a frase esteja no plural. Mas não sendo, obrigado, próprio, mesmo, vai sempre concordar com o substantivo ou adjetivo que tiver. Então, se sou eu que estou falando obrigada, se é você, homem, que está falando obrigado, tá bom? Eu própria, sou mulher, ou eu próprio, você homem, então vai sempre concordar com o substantivo. Bastante, pouco, muito, barato, claro, meio, né? Para definir a concordância desses termos, é preciso primeiramente a gente identificar se eles têm um valor adverbial. Aí a questão do adverbial, gente, é o advérbio. E se esses termos eles forem advérbio, eles não vão variar, mesmo que a frase esteja no plural ou esteja no masculino, ele vai no feminino, ele sempre vai ter essa forma, bastante, pouco, muito, barato, porque o advérbio não varia. Agora, se ele não for advérbio, se ele for